Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre um subespaço associado a um alto valor de uma transformação linear. Mas antes, vamos então aqui, olha só, começar com a definição. Seja T de V em V, um operador linear com V pertencente ao espaço vetorial V, sendo um autovetor da transformação linear T, associado ao alto valor lambda. Lembrando que uma transformação linear, quando ela é de um espaço vetorial nele mesmo, a gente pode chamar de um operador linear, beleza? O que diz o seguinte, que todo vetor que você pegar da forma αβ, onde esse alfa é diferente de zero aqui, também é um autovetor de T, associado a esse mesmo alto valor. Vamos lembrar da aula passada que é o seguinte, você me dá uma transformação linear que é um operador linear também, ou seja, uma transformação que vai no espaço vetorial V, no próprio espaço vetorial V. Se você tem um certo número, um escalar, aqui a gente está falando de números reais, então você tem um certo número real, de tal maneira que T de V vai ser igual a lambda V, esse V aqui não sendo o vetor nulo, então se existir um lambda de tal maneira que tem um vetor não nulo, que isso aqui acontece, a gente chama esse lambda aqui de alto valor. A gente viu isso em aula passada. E esse vetor V não nulo aqui, que está associado a esse escalar lambda, a gente chama de alto vetor. Então nós temos alto valor e alto vetor. O que isso aqui diz é, se eu pegar um múltiplo escalar desse meu alto vetor, o resultado também vai ser um outro alto vetor. Então olha só, como é que eu sei disso, Para eu poder verificar isso, eu tenho que fazer o seguinte, Vamos lá, eu tenho um vetor nulo, eu tenho um vetor V não nulo, certo? De tal maneira, que esse vetor V, ele pertence ao meu espaço vetorial V. E ele é um autovetor. Então, quer dizer que se eu faço T de V, me dá um lambda V. Supondo que esse autovetor V está associado ao alto valor lambda, Bom, vamos lá. Se eu faço, então, T de alfa V, o que acontece? Tem uma transformação linear, que é um operador linear, então é uma transformação linear. Então, a transformação de um produto por escalar, a gente pode pegar esse escalar e multiplicar pelo resultado da transformação aplicada no nosso V, Ou seja, o escalar entre aspas, quando você está multiplicando aqui pelo vetor, ele pode sair da transformação, entre aspas. Então, isso aqui é regra de transformação linear. Ora, mas só que T de V é lambda V, então isso vai ser alfa que multiplica lambda V, beleza? Bom, mas por propriedade de operação por escalar com vetores, você pode rearrumar esse produto por escalar aqui, de modo a ficar da seguinte maneira, você pega o lambda aqui na frente, multiplicando alfa vezes o vetor V. Então o que aconteceu aqui? Olha só, você tem aqui dentro um vetor que seria o alfa V, e ele no final foi igual a você fazer, quando você faz a transformação, foi igual a você fazer o lambda vezes aquele vetor alfa V. Conclusão é que esse carinha aqui, alfa V, também vai ser alto vetor de T, associado a esse mesmo alto valor lambda. E lembrando que a gente pegou um alfa aqui diferente de zero, Então quer dizer que esse alfa vezes V, se V é um vetor não nulo, e você multiplica isso por um escalar que também não é o número zero, não é o escalar zero, então o alfa V também vai ser diferente do vetor nulo, Então, esse cara vai ser um autovetor também. Ou seja, você me dá um autovetor de uma transformação linear, os múltiplos escalares desse seu autovetor também serão autovetores, certo? Os múltiplos escalares tirando o escalar zero, Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos para um próximo passo aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui com vocês evoluindo. Antes de a gente chegar aqui para o próximo passo, já vou pedir para você deixar o seu curtir, se você não deixou ainda, e também inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. E tem até um pessoal na pós-graduação estudando aqui também pelas videoaulas. No momento que estamos gravando essas videoaulas aqui, vamos rumo a 100 mil inscritos. Então, vamos lá. Lembrando também que se você quiser, você pode ajudar o professor Aquino, tem link na descrição, você pode inclusive fazer doação via Pix, beleza? Bom, então seja T de V, V é um operador linear. O que é o operador linear? É uma transformação linear onde vai de um espaço vetorial V nele mesmo, Ou seja, onde o domínio contra o domínio é o mesmo espaço vetorial. Então nós temos que ter um operador linear com o alto valor lambda. Beleza. Ou seja, tem um vetor não nulo V de tal maneira que quando você faz T de V te dá lambda V. É isso que quer dizer o fato de lambda ser um alto valor de T. Ok. Aí ele fala o seguinte, o conjunto formado por
todos os vetores de V. Tá escrito T de V é igual a lambda V, é um subespaço vetorial de V, certo? Dizemos que W é o subespaço vetorial associado ao alto valor lambda. Vamos lá, vamos lembrar, o que é subespaço? Subespaço é um subconjunto de um espaço vetorial que tem três propriedades. Você tem que ter o vetor nulo pertencente àquele espaço, aquele subespaço vetorial que está falando. Você tem que ter aqui dois elementos, né? Vou botar aqui, ó, dois elementos, W1 e W2, pertencendo ao seu conjunto, tem que ter a soma desses dois também pertencente a esse conjunto. E além disso, tem que ter o seguinte, uma escalar vezes um vetor lambda 1, desculpa, né? Ó, se eu tenho um escalar aqui e eu tenho um lambda, um alfa, um lambda mesmo. Lambda não, gente. Um W pertencente ao meu espaço W, então o escalar vezes o vetor V também vai pertencer àquele seu espaço W. Então, quando essas três coisas acontecem, você diz que o W é um subespaço de V. A gente já viu isso em aulas passadas. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, isso forma um subespaço. Vamos ver se forma, né? Vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que verificar se o vetor nulo está aqui dentro. E tá, né? Como é que ele pegou qualquer vetor V que atenda a essa equação, e obviamente T de vetor nulo vai ser igual a lambda multiplicado por um vetor nulo, né? Porque lambda multiplicado por um vetor nulo vai dar o próprio vetor nulo, né? E eu sei que toda transformação linear leva o seu vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. No caso, o domínio e o contradomínio são a mesma coisa, então isso aqui te dá o vetor nulo, né? Então, ele atende a o vetor nulo atende a essa propriedade aqui, né? Então, o vetor nulo ele pertence ao meu W, porque ele atende a essa propriedadezinha aqui. Agora vamos para uma outra propriedade, né? Eu quero um W1 e um W2 pertencentes a meu W. Será que a soma também pertence? Então vamos lá. Eu vou pegar T de W1 mais W2. Como T é uma transformação linear, porque ele é um operador linear, vai transformar soma em soma. Então vai ser T de W1 mais T de W2. Se T de W1 pertence a esse conjunto aqui, significa que ele vai ser igual a aquele vetor, né, multiplicado pelo lambda. Então isso aqui vai ser igual a lambda W1. E se o meu W2, né, pertence ao meu W, quer dizer que ele vai ser o quê? Ele vai ser lambda vezes aquele vetor W2, certo? E isso aqui vai ser o quê? Olha só, vamos continuar aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Colocando lambda em fator comum, isso aqui vai aparecer W1 mais W2. Eu escrevi errado aqui. Ou seja, quando eu apliquei a transformação linear em cima da soma, W1 mais W2, o resultado foi pegar o lambda e multiplicar por aquela soma, W1 mais W2. Então, essa soma de vetores, W1 e W2, atende a que venha a ser a definição do W, né? Que qualquer vetor V de V, de tal maneira que se você fizer a transformação em cima desse V, é a mesma coisa você fazer lambda vezes aquele V. Então, como isso aqui aconteceu, nós temos a conclusão aqui que o nosso lambda 1 mais o nosso lambda 2, desculpa, lambda do que, gente? W1 mais o W2 pertence àquele meu Wzão. Ok, já foram as duas propriedades aqui, falta só mais uma para ver que é um subespaço vetorial, né? Eu tenho um certo W pertencente ao Wzão aqui, né? Aí vamos ver o que acontece quando eu faço T de alfa W. Bom, transformação linear, né? Esse T, então esse alfa pode sair da transformação linear, vai ficar T de W. Mas se W é um elemento do Wzão, né? Quer dizer que ele vai ser o quê? Ó, a definição do nosso Wzão. Todos os vetores que você faz a transformação em cima dele, é a mesma coisa de fazer lambda vezes o próprio vetor. Então isso aqui vai ser, ó, esse T de W vai ser a mesma coisa que lambda W. Bom, a gente pode arrumar esse produto todo que tem aqui, de tal maneira a ficar o lambda na frente, a alfa multiplicando o W. Conclusão, né? O que aconteceu aqui? Aplicando a transformação nesse vetor que é o alfa W, é a mesma coisa de eu fazer o lambda vezes aquele alfa W. Conclusão, pela definição daquele conjunto W, né? Esse alfa Wzinho pertence ao nosso Wzão. Por quê? Porque o W é o conjunto formado por todos os vetores de V que atendem a esta regrinha aqui. E o nosso alfa
W também atendeu. Então, juntando essas três coisas, a gente tem que, de fato, o nosso W, que é esse conjunto aqui, ele é subespaço vetorial do nosso V. E a gente vai dizer que esse W é o subespaço vetorial associado ao alto valor lambda. Então veja que é o seguinte, até agora, né, que a gente viu na aula passada e nessa aula. Você me dá um alto valor lambda, você vai ter autovetores associados a esse lambda e você vai ter também um espaço vetorial associado a esse lambda. Beleza? Ok. Juntando tudo que a gente viu até aqui, vamos fazer um exercício. Tá? Qualquer coisa, pausa a videoaula, vê os conceitos de novo e pergunta na seção de comentários. Isso aqui é aula em vídeo, você tem controle total, tá? Então vamos lá, olha só. Sejam W1 e W2 os subespaços vetoriais de V associados, respectivamente, aos autovalores lambda1 e lambda2 do operador linear T de bem V. Prove que se V é soma direta de W1 com W2, lembra que esse símbolo aqui é de soma direta? Então, lambda1 e lambda2 são os únicos autovalores de T. Então, vamos primeiro aqui organizando os pensamentos, né? Vamos lembrar, o que é soma direta? Isso significa que o nosso V ele pode ser escrito como uma soma dos subespaços vetoriais W1 e W2. E, além disso, a interseção do subespaço W1 com o subespaço W2 é simplesmente o conjunto unitário formado apenas pelo vetor nulo daquele nosso espaço vetorial V. Quando isso acontece, a gente diz que o nosso V é soma direta daqueles subespaços. A gente viu isso em aulas passadas, quando a gente falou sobre subespaço, tá? Ok. Isso vai ser a nossa hipótese. Hipótese. Qual é a nossa hipótese nesse nosso probleminha aqui? Que o nosso V ele é escrito como soma direta de W1 mais W2 e também que lambda1 e lambda2 são os operadores, são os autovalores associados de T, respectivamente a W1 e W2, né? Então nós temos o seguinte, nós temos T de um V ele é igual a, eu até posso botar assim, ó, o nosso W1 ele vai ser o seguinte, ele vai ser os elementos de V tais que T daquele meu elemento V vai ser igual a lambda 1 V, né? Então aí esse W1 está associado a esse alto valor lambda 1. E o meu W2 vai ser os vetores de V tais que, se você faz T de V, é a mesma coisa de você fazer lambda 2V. Então, W2 é o subespaço vetorial associado ao lambda 2 e W1 é o subespaço vetorial associado ao lambda 1. Isso aqui são as hipóteses do nosso problema. A tese, que é o que a gente quer justificar, utilizando uma argumentação que vai em algum momento fazer uso da hipótese, é o seguinte, que lambda 1 e lambda 2 são os únicos autovalores de T. Beleza? Ok, então nós temos aqui uma demonstração, uma sentença do tipo se. Então, lembrando que eu tenho um curso de introdução ao pensamento matemático, onde eu falo sobre lógica e sobre técnicas de demonstração. Se você quiser dar uma acessada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link, né? E o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, a gente vai fazer uma sequência de argumentações até chegar aqui nessa tese. E a gente vai usar nessa argumentação a hipótese. Vamos lá. Quando você tem um exercício do tipo, né, uma demonstração do tipo, prove que alguma coisa é única, uma estratégia comum é você supor que existe uma outra coisa, diferente daquela inicial, faz uma argumentação para chegar no final da conclusão que aquela coisa que você supôs que existe, diferente daquela original, é na verdade igual àquela original. Então essa é uma estratégia. Então vamos supor que existe um lambda que é diferente do lambda 1 e esse lambda também diferente do lambda 2, tá? Tal que T de V vai ser igual a lambda V, para algum vetor não nulo V, né? Ou seja, nosso lambda vai ser um alto valor de V, desculpa, de T, né? Com
V não nulo, né? Então vamos supor que lambda é um alto valor de t. Porque lembra, eu estou querendo provar que lambda 1 e lambda 2 são os únicos. Então eu supus que tem um outro, um lambda, que não é nem um lambda 1 nem um lambda 2, e que também é alto valor. Beleza. Vamos lá. Pela hipótese, V ele é uma soma direta de W1 com W2. Isso significa o seguinte: todo elemento pertencente a esse Bzão, ele pode ser escrito como sendo um certo, digamos, A1, né? Ou seja, um escalar A1, multiplicando por W1, mais um certo escalar A2, multiplicando pelo meu W2, onde esse meu vetor W1 pertence ao subespaço vetorial W1, e esse meu vetor W2 pertence ao subespaço vetorial W2. Sendo que, como é soma direta, na verdade essa forma de escrita aqui ainda é única. Então, dado que V é subespaço vetorial, dado que V é soma direta de W1 com W2, então um elemento Vzinho de V é escrito de maneira única, como essa combinação linear, onde uma parcela está lá no W1 e outra parcela está no W2. Beleza, tudo bem. Então, olha só, vamos então fazer o seguinte: se eu for aplicar T de V, e meu V pode ser escrito dessa forma, então meu T de V vai ser T de A1 W1 mais A2 W2. Beleza? Tá bom. Vamos aplicar aqui regras, né, e propriedades da transformação linear, né? Porque lembra que um operador linear é uma transformação linear. Então ele pode transformar a soma em soma, e o escalar que estiver multiplicando um vetor pode sair daquela transformação. Então no final você vai ficar assim, ó, vai aparecer T de A1 W1 mais T de A2 W2, e você vai depois aqui agora poder tirar aqueles escalares aqui, né? Então vai ficar A1 T de W1 mais A2 T de W2, e eu pude fazer isso porque o nosso T é transformação linear, né? Bom, mas como W1 é um elemento do meu W1, e eu sei que aquele nosso W1 ele é o subespaço vetorial associado ao nosso lambda 1, né? Então essa operação T de lambda 1, desculpa, T de alfa de W1 vai ser a mesma coisa que você fazer lambda 1 W1 mais, agora A2 T de W2. Como W2 é do espaço vetorial W2, subespaço vetorial W2, que é associado ao alto valor lambda 2, então a transformação aplicada naquele W2 vai ser lambda W2, certo? Beleza, ok. Só que é o seguinte, né? Já que nosso lambda, lambda só não, né, gente? Lambda 2 aqui, eu não pode esquecer, né? Porque o W2 é o subespaço vetorial associado ao alto valor lambda 2, né? Bom, a gente viu, né? Que a gente está supondo aqui que existe um lambda, que não é lambda 1 e não é lambda 2, que acontece isso aqui, né? T de V vai ser lambda V, tá? Então quer dizer que esse carinha aqui, que é esse lado da equação, ó, T de V, ele vai ser um certo lambda V. Eu vou repetir aqui, ó. Posso até colocar aqui, ó, lambda. No lugar de V eu vou escrever o A1, deixa eu botar um pouco mais para lá, ó. Lambda, lambda A1 W1 mais A2 W2, certo? Porque lembra que a hipótese aqui que a gente fez, ó, que existe um vetor não nulo V, de tal maneira T de V vai ser lambda V, onde esse lambda não é nem lambda 1 nem lambda 2. Beleza, então esse lado de cá fica assim, esse lado de cá fica desse jeito. Então olha só, arrumando isso aqui, a gente pode passar tudo isso daqui no segundo meio, passar para o primeiro, e veja que vão ter termos em comum aqui, ó. Quando eu passar esse termo para cá, veja que eu vou ter em comum o A1, em comum eu vou ter o W1 também, ó, tá vendo? E veja que vai ficar assim, ó, A1 que multiplica lambda menos lambda 1, W1. Professor, aqui não entendi isso. Então vamos com calma, ó. Aqui não vai aparecer. Eu vou até fazer com calma então, porque às vezes as pessoas elas se confundem nessas continhas aqui, então não tem problema. Vamos fazer aqui, ó. Então aqui eu vou fazer o velho e bom chuveirinho, né? Ou seja, a distributiva. Então vai ficar assim, ó. Vai aparecer lambda A1 W1 mais, aqui vai aparecer lambda A2 W2, certo? Então fiz distributiva. Aí esse termo que é a lambda 1 W1, vou passar para o primeiro membro, então vai ficar menos A1 lambda 1 W1.
essa parcela aqui que está no segundo membro, vou passar para o primeiro membro, vai ficar menos A2, lambda 2, W2. E o resultado aqui ficou só o vetor nulo, né? Porque daqui eu tirei todo mundo desse segundo membro. Agora, olha só. Observa aqui, ó. Aqui nós temos A1, W1. E aqui nós também vamos ter esse A1, W1 aparecendo. E aqui nós temos A2, W2 aparecendo. E aqui também nós temos o A2, W2 aparecendo. Então, colocando em fator comum, como eu tinha dito, né? Ó, A1, W1. Aqui nesses dois, né? Vai ficar o quê? Vai ficar A1 que multiplica lambda menos lambda 1, W1, certo? Então, botei em fator comum o A1 e o W1. Mas, agora nós vamos ter o seguinte, né? Vai aparecer o nosso A2, ó, porque tem A2 aqui nos dois. Então, vai aparecer A2 multiplicando o nosso lambda menos o nosso lambda 2, nosso vetor W2. Isso vai ser igual ao vetor nulo. Beleza, ok. Então, nós chegamos nessa equação aqui. Vamos lá. Olha só. Como? Lembra que o nosso W1 ele pertence ao nosso Wzão 1 e que o meu W2 ele pertence ao meu Wzão 2. Além disso, que W1 mais W2 é soma direta, dá lá o nosso V, né? Então, olha o seguinte, como o nosso V ele é formado pela soma direta de W1 mais W2, tá? Isso significa que qualquer vetor de V ele pode ser escrito de maneira única, com uma combinação linear de elementos de W1 e W2, certo? Então isso significa o seguinte, que o vetor nulo, certo? O vetor nulo, ele só vai ser escrito de uma única maneira como soma, como produto por escalar, desculpa, como uma combinação linear de W1 com W2. Ele vai ter que ser o nosso vetor nulo do W1 mais o vetor nulo do W2, certo? Então aqui é o vetor nulo do W1 e aqui é o vetor nulo do W2, certo? Vai ser, essa é a maneira de escrever, e só existe uma, porque você tem que é soma direta, né? O nosso V, certo? Então isso significa o seguinte, ó, para essa soma aqui que eu tinha feito dá o vetor nulo, tá? Para essa soma aqui dá o vetor nulo, eu tenho que ter A1 que multiplica lambda menos lambda 1, W1 igual ao vetor nulo, e eu tenho que ter A2 que multiplica lambda menos lambda 2, W2 também igual ao vetor nulo. Isso só acontece porque V é soma direta de W1 e W2. E aí qualquer vetor de V pode ser escrito de maneira única, como combinação linear de elementos de W1 e W2. Então o vetor nulo ele vai ser escrito de maneira única como sendo o vetor nulo do W1 mais o vetor nulo do W2. Então esse cara aqui, tudo tem que ser o vetor nulo, e esse cara todo aqui tem que ser o vetor nulo. Beleza. Mas lembra que W1 ele é um autovetor associado ao lambda 1. Tá? Tanto é que a gente fez aquela continha aqui, ó, de W1 me deu o lambda 1 W1. E lembra que W2 é um autovetor associado ao lambda 2. Tanto que a gente fez lá o nosso T de W2 deu o nosso lambda 2 W2. Como eles são autovetores, eles não são um vetor nulo. Então esse carinha aqui, o lambda 1, desculpa, o W1, ele não é o vetor nulo. E esse W2 aqui também, como ele é autovetor, ele também não é o vetor nulo. Certo? Então, para essa conta toda aqui, para essa operação toda de cá, no primeiro membro, me dá o vetor nulo, o que eu preciso ter? Eu preciso que esse escalar, porque aqui vai ser um número, né? No caso, a gente está trabalhando com os escalares sendo números reais. Então, esse número todo aqui tem que ser igual a zero. Aqui zero, o número zero, né? Para que isso aqui seja igual ao vetor nulo. E a mesma coisa aqui, ó. Essa parte toda aqui, que é o escalar, também vai ter que ser zero. Para quando eu multiplicar por esse vetor, que não é o vetor nulo, me dá o vetor nulo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Não tem mais espaço aqui. Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu cheguei, lembra que eu fiz a suposição lá em cima, que eu tenho um certo lambda, que não é nem um lambda 1 nem um lambda 2, e que faz com que T de V seja igual a lambda V, né? V é um vetor não nulo. Aí eu fiz toda essa argumentação aqui e cheguei nessa conclusão, no final das contas, que essa expressão A1 que multiplica lambda menos lambda 1 tem que ser igual a zero, ou que essa expressão A2 lambda menos lambda 2 tem que ser igual a zero, certo?
Eu vou apagar isso daqui, tá? Nesse meio de campo aqui, e vou ficar só com essa conclusão final. E se você precisar, você pausa a videoaula e volta, né? Então deixa eu só, acho que dá para apagar aqui rapidamente ali, ó. Deixa eu apertar um pouco maior meu apagar. Então eu vou apagar esse desenvolvimento aqui. E como eu falei, como isso aqui é videoaula, você tem um controle, você pausa, volta, né, avança, faz o que você achar mais conveniente aí para você. Então deixa eu apagar toda essa parte aqui, ó, para poder utilizar esse espaço, certo? Me faltou aqui. Então vamos lá, o que eu cheguei lá no final das contas, né? Eu cheguei o seguinte, deixa eu diminuir de novo a caneta aqui. Eu cheguei que o nosso A1 lambda 1 menos lambda W1 é igual ao vetor nulo, onde esse termo aqui não pode ser o vetor nulo. E aí nós vamos ter esse carinha aqui todo como sendo esse carinha todo aqui como sendo o nosso igual a zero, o escalar zero, né? E chegamos também em A2 lambda 2 menos lambda 2 menos lambda. Eu só estou colocando trocado aqui, né? Então deixa eu só botar na ordem aqui que eu achei lá também, só para poder ficar igual, para depois quando você voltar de aula não ficar perdido, né? Então eu achei ali foi o lambda menos o lambda 1, então lambda menos o lambda 1, aqui eu achei o lambda menos o lambda 2, então aqui já foi o lambda menos o lambda 2, isso aqui o nosso W2 igual ao vetor nulo, aí eu vi que esse carinha aqui não era o vetor nulo, e aí esse escalar todo era o meu escalar zero, ou seja, o número zero. Então vamos lá, olha só, continuando aqui o meu raciocínio, o que acontece, ó? Se esse escalar todo é zero, então a gente tem que ter A1 igual a zero, né? Teria que ter, né? A1 igual a zero, ou a gente teria que ter lambda menos lambda 1 igual a zero, não é isso? Para esse número todo aqui dá zero, então ou essa parte é zero, ou essa parte é zero. Só que veja, o meu A1, ele não pode ser zero. Professor Aquino, por que o A1 não pode ser zero? Se A1 for zero, ó, o que acontece aqui? Ó, você elimina o seu W1, fica só A2, W2, certo? E se isso acontecer, o seu V, na verdade, ele é A2, W2, o que significa que o seu V, ele pertence ao nosso subespaço vetorial W2 e, portanto, aquele lambda aqui seria igual a lambda 2, o que é um absurdo, já que está dizendo que são diferentes. Então não pode ser o meu A1 igual a zero. Então ele vai ser diferente de zero. Mas aí você sobra necessariamente que lambda menos lambda 2 é igual a zero, de onde você chega que lambda é igual a lambda 1, o que é um absurdo com a outra parte, ó, que você disse que ele não é o W1, o lambda 1. Absurdo. Então veja, você chega no absurdo de qualquer jeito. Absurdo. Né? Se o meu A1 fosse igual a zero, esse termo iria ser cancelado, apareceria A2, W2. Então quer dizer que V ele é um produto escalar, né, de A2 por W2. Então quer dizer que V vai pertencer ao subespaço vetorial W2. Então quer dizer que o nosso lambda teria que ser igual a lambda 2, o que é um absurdo, porque isso tem que ser diferente. Mas se você pega A1 igual diferente de zero, você chega na conclusão que lambda tem que ser igual agora ao lambda 1, o que é absurdo, porque você supôs que lambda não é lambda 1. Percebeu? Mesmo raciocínio aqui, ó. A2 ele tem que ser diferente de zero, porque se ele fosse A2 igual a zero, esse termo cancelava, ficaria só A1, W1, significaria que nosso V ele é um múltiplo escalar do nosso W1, o nosso V então ele estaria no subespaço vetorial W1, e aí nesse caso o nosso lambda seria igual ao lambda 1, o que é absurdo porque você supôs que eles são diferentes. Mas só que se o A2 for diferente de zero, então eu tenho que ter o nosso lambda menos lambda 2 igual a zero, de onde eu concluo que o lambda seria igual ao lambda 2, o que é absurdo, porque você supôs que eles são diferentes. Ou seja, absurdo. O que a gente chegou aqui é o seguinte: aquela nossa suposição original, que T de V é igual ao lambda V, e esse lambda não sendo nenhum lambda 1, nenhum lambda 2, essa suposição nos conduz a um absurdo.
essa suposição, utilizando a técnica então de demonstração por absurdo, essa suposição da gente está falsa. Então o que acontece? Já que está falso que lambda não pode ser diferente de W1, de lambda 1, e que lambda não pode ser diferente de W2, então não tem um outro lambda, além do lambda 1 e lambda 2, que são autovalores de T, certo? Então a conclusão que você vai chegar é isso aqui, ó. Lambda 1 e lambda 2, únicos autovalores de T. Autovalores de T, que era justamente a nossa hipótese, né? Aí vamos encerrar nossa demonstração com o meu quadradozinho aqui, né? Para dizer que eu encerrei. Você podia também botar o C, Q, D, como queríamos demonstrar, mas eu prefiro botar esse quadradinho aqui. Entendeu a ideia? A gente usou a hipótese, né? Durante o desenvolvimento. A gente então chegou no absurdo, né? Separando aqui nos casos, tá? E, então, já que é um absurdo que não tem um outro valor que não seja nem da lambda 1 nem lambda 2, é porque lambda 1 e lambda 2 são únicos, beleza? E eles são diferentes, tá? Porque se esses dois fossem iguais, se lambda 1 e lambda 2 fossem iguais, né? É até interessante argumentar isso. Se lambda 1 e lambda 2 fossem iguais, esse espaço vetorial W1 seria, na verdade, igual a esse espaço vetorial W2. E aí, quando você fizesse a soma direta dos dois, não tem nem como, porque se W1 é igual a W2, a interseção não é só o elemento neutro da soma, né? Ou seja, o vetor nulo. Então o nosso lambda 1 tem que ser diferente do nosso lambda 2, como consequência do fato de que o V ele é soma direta, né, de W1 e lambda 2. Então, feito o exercício aqui, tá? A gente agora então tem que os únicos autovalores realmente para T serão lambda 1 e lambda 2. Utilizamos a técnica meio convencional, né, de você supor que existe um outro, que não é aqueles que você tinha originalmente, e chegou no absurdo. Então quer dizer que não tem como supor, que não tem como existir um outro. Agora que a gente fez esse exercício, que é uma demonstração mais geral, eu vou passar para você um exercício que é um caso particular de uma aplicação desse nosso teorema aqui, né? Que a gente pode encontrar como um teorema agora, né? Como uma proposição. O exercício que eu quero que vocês façam é esse aqui, ó. Tá lá. Te dou dois subespaços, já digo quem são esses dois subespaços. Digo que eles estão associados a autovalores lambda 1 e lambda 2 respectivamente, e eu quero que você prove que esse lambda 1 e esse lambda 2 são únicos autovalores de T, beleza? Lê direitinho o exercício passado, viu o que você tem que fazer com esse W1 e esse W2 para poder conseguir justificar isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma resposta, mas se você ficar com dúvida, óbvio, pergunta na seção de comentários. Deixa o curtir se não deixou ainda, e se você não tiver inscrito no canal ainda, por quê, hein? As videoaulas estão ajudando você, inscreve-se aí, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas desse curso aqui de Álgebra Linear. Até mais e tchau.